imutabilidade da promessa de Deus. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de operar com paciência, obteve de Abraão a promessa. Paciência. Versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aos Romanos, capítulo 4. Aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 17 ao 21. Aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 17 ao 21. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dentro da glória de Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a promessa. Repito o versículo 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir. Amém. Pode reclamar você. Querida igreja do Senhor, me alegro de estar aqui mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus. Eu fiquei preocupado quando recebi o convite. Tem mais de 40 anos que eu uso o púlpito para falar para Deus, para ouvir, para aprender. Mas eu tenho consciência e convicção que a igreja é de Deus.
nossos ombros, de falar aquilo que Deus quer que a igreja ouça e aprenda e que viva. Glória a Deus, nosso irmão Manuel, meu irmão diácono que antecede, ele disse que há momentos quando nós estamos preparando para cultuar a Deus, acontecem coisas para nós desistirmos. E não foi diferente nessa tarde comigo. Senti um mal-estar, senti mal, parei no desânimo. Aí eu estava no quintal, saí para dentro de casa, tomei um banho e dobrei meu joelho e fui orar. Era 2 e pouco, umas 3 horas. Orei a Deus, meditei mais um pouco na palavra, e eu tenho uma coisa que eu aprendi, eu pergunto para Deus, todas as vezes que eu vou na casa do Senhor, muitas vezes eu tenho uma oportunidade, eu falo assim, o que a igreja precisa ouvir? Eu falo assim, o que a igreja precisa ouvir? E se tiver alguém que não aceitou Jesus ainda, gosta de Jesus, Jesus está chamando, às vezes a pessoa não está entendendo o chamado de Deus. Eu vou na casa porque me convidaram, eu gosto dos hinos, do conjunto, do truco, mas não sabe que é o Espírito Santo que está trabalhando naquele coração, porque Ele não quer que essa pessoa se perca. Então, eu não trago uma palavra aqui para alegrar o coração, para movimentar a plateia, que não somos profissionais de público. Nós somos salvos e para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós ouvimos é a palavra, ela salva, ela cura, ela liberta e prepara para ir para o céu e transforma o mais vil pecador. Aí eu não quero, você está querendo. Se Deus quiser, Ele faz, Ele transforma os corações. Estamos aqui. Muitos vão na casa do Senhor e falam assim, eu não estou sentindo glorificar. Glorifica sem sentir, porque é você que precisa, sou eu que precisa, somos nós que precisamos. Aleluia. Eu que preciso da salvação, eu que preciso de libertação, eu que preciso um dia estar livre desse mundo corrompido. Aleluia. E um dia ouvir a voz do Senhor dizendo, vinde bendito meu Pai, possuí uma herança, o que está preparado desde a consumação do Senhor. Sou eu, sou você, somos nós. Mas eu sou jovem ainda, eu tenho eu estou bem. Aleluia, você está bem? Paulo diz assim, miserável homem que sou. Tudo é muito bom, estudar, eu estudo ainda. Ter uma casa é muito bom, ter um carro é muito bom, ter dinheiro no banco, uma poupança é muito bom, mas é melhor ter a certeza da salvação da alma. Verdade, Deus me levou em algum caminho que você tem proteção de Deus, tem a convicção que Deus te protege. Mas que é isso, pastor? Vou colocar uma vírgula aqui. É isso que o pastor falou aqui, é verdade. Eu vim aqui nessa igreja várias vezes. Jamais imaginava que ia ter um tempo como esse aqui. papai. Aleluia. Imagina. Aleluia. Estou sendo sincero. Um tempo como esse, não sei se aqui tem empresários, empresárias, tem ministro tem muito dinheiro, não sei se tem um presidente aqui, que tem muito dinheiro, pode investir na obra, mas eu creio que tem aqui homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Creio
poder da cruz, crer na multiplicação dos pães. Aleluia, que Deus faz milagre. Aleluia. Eu sou de milagre. Eu já escutei aqui alguns casos. Eu vivo um milagre. Eu sou um milagre na mão de Deus. Eu sou um milagre. Não vou repetir. Testemunho, quem sabe outro. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é fiel. Eu estive com os irmãos africanos há pouco tempo. Eu estou na minha vida aí. E os irmãos estavam admirados porque como os irmãos africanos, pobres, não tem casa, às vezes moram em barracos, em tapera, mas quando é a hora do ofertório, pastor, quando é a hora do ofertório, eles vão falando línguas estranhas. Aleluia. Vão falando de mistério. Sabe por quê? Quando nós damos e prestamos ouvido para quem está lá fora, quem não tem a essência das graças de Deus, a glória de Deus na sua vida, você vai dar dinheiro para o pastor, para a igreja, o pastor vai dizer, qual o carrão do pastor? Eles falam, aí quando nós prestamos ouvido, nós também vamos fazer o que eles fizeram, mas eles não sabem, aleluia, que aquele que devolve a Deus, os céus estão abertos. Eu sou prova disso. Eu falei certa vez na igreja, eu falei assim, tem coisa que acontece na minha vida de bênção, irmão, que eu não posso contar. Que muitas vezes eu não acredito. Tem muitos que não acreditam. Ah, você roubou. O crente ele não rouba. O crente tem janela do céu aberta e mão de Deus estendida para abrir as portas, para fazer o que essas obras cair por terra. A enfermidade vem, a luta vem, aleluia. Mas o crente nem luta com suas próprias forças, porque Deus envia os seus anjos, aleluia, para brigar com ele. Eu já capotei carro, eu já fui ameaçado de morte em favela, mas estou aqui em pé. Não acionei o judiciário, não acionei a razão, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava dirigindo na igreja, eu estou na minha vírgula ainda. Eu estava dirigindo uma congregação e dentro de uma comunidade. Eu falo comunidade, né? É favela mesmo. Não é que as pessoas de lá são más, mas são um lugar. E um rapaz sacou o 32 e partiu para dentro da igreja querendo pegar um irmão. A igreja se levantou, irmão, ora a Deus. Levantamos a mão, o rapaz abaixou, entregou a arma e foi o melhor amigo nosso. Quando eu falei, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Voltando para a palavra de Deus, aleluia. Deus é fiel. Ai, Deus. 7 segredos de um sonhador. Quero falar aqui rapidamente, as horas já correram. 7 segredos de um sonhador. Se você não está sonhando, você não está vivendo. Se você não está sonhando, não está vivendo. Está em pé, mas está morto, só falta cair para ser sepultado. Não quero enumerar aqui os sonhos que tem. O novo tem um sonho, de meia idade, de mais idade também tem um sonho. Se alguém é um velho, eu tenho quase 70 anos, mas eu tenho um sonho. O ano passado eu fiz 8 cursos. Ah, por que você está estudando? Por que você quer ganhar? Não, eu estou estudando para conhecer, para saber e para estar atualizado das coisas que estão ocorrendo ao nosso lado. Mas o sonho da igreja é um dia ver a sua amigo sendo rasgado, e uma voz, porque a palavra de Deus fala assim: seja todo homem
sentar e ver o trono do Senhor e Ele olhando para a sua igreja que Ele comprou com o seu sangue e dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a consumação do século. É um sonho. Nós temos que ter um sonho. O sonho é esse, que um dia nós, aleluia, contemplar o Senhor nos chamando para a glória. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar firmado na palavra. Aleluia. Gênesis 12. Vou só discorrer aqui. Não vou entrar em detalhe. Nós precisamos confiar na promessa. Essa promessa de salvação, de vitória, de libertação. Nós precisamos confiar na promessa. Gênesis 12 fala. Está falando de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu não. Ele foi por fé. E fé nos reporta para Deus onde? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê para a prova daquilo que se espera. Eu não vi nenhuma irmã, eu prestei atenção, eu gosto de prestar atenção, eu sou músico, então eu prestei atenção nos hinos, na letra do hino. Eu não vi nenhum hino aqui dizendo assim: não estou derrotado, eu não vou vencer, eu já perdi a batalha, a vitória é daquela irmã, mas a minha não é. Eu não vi nenhum hino assim, eu vi só hino de vitória, vou vencer. Aleluia. Estou caminhando, a luta está travada, o inimigo está furioso, eu não estou vendo a porta, aleluia aqui, mas aleluia a porta de lá. Eu não tenho força, mas o que me fortalece é maior do que a minha força. Eu não posso, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E a então nós precisamos confiar. Vou partir para o segundo. Nós precisamos saber esperar. Ter esperança. Ter esperança. Nas minhas próprias forças. Para os jovens aqui. Para jovens. Eu estava fazendo um curso. Não, eu não sei se eu contei aqui. Eu estava fazendo um curso, não tinha resposta. Era um curso de metodologia científica. Eu não tinha resposta. Perguntei, conheço muitos professores, muitos vídeos. Entrei no quarto, dobrei o joelho, mano. Dobrei o meu joelho e disse: Senhor, eu preciso dessa disciplina. Saí de lá, fiz a prova, tirei 10. Glória a Deus. Quem me ensinou foi aqui a cabeça? Foi a inteligência? Não, a resposta vem do céu nas coisas que nós achamos mínima. Isso é confiança no que sabe de todas as coisas. Vou para o terceiro. Saber discernir os propósitos de Deus. Gênesis 13. Eu não vou entrar no segundo dele. Eu gosto de obedecer a Deus. Saber discernir os propósitos de Deus. Abraão, ele teve dificuldades, mas sabe, ele confiou e ele esperou o Senhor. E o Senhor foi conduzindo. Aqui fala de quando ele estava com seu sobrinho Ló. Ele estava com o sobrinho Ló. E o Ló, ele tinha um olho grande. Não é o olho grande normal, é o olho do pensamento. O olho do levar vantagem. Sabe aquelas pessoas que sempre querem levar vantagem? Ele podia respeitar o seu tio, Abraão. Ele podia dizer: não, meu tio está mais velho, mais cansado, então eu vou deixar ele escolher. Mas quando Abraão abriu o oportunidade, ele não vai, eu vou lá. Ele olhou para os campos das campinas. Ele olhou para as campinas. Eu quero ir para lá. E foi, não sabe da resposta, o que aconteceu. E lá era uma cidade que não respeitava um ou outro, né? E Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E depois ele ainda, outra coisa, depois ele teve que socorrer ele e sobrinho.
da vida com muitos cristãos. Por que Deus abençoou o Manuel e não me abençoou? Por que Deus abençoou o irmão, o pastor e não me abençoou? Por que abençoou o irmão e não me abençoou? Não murmure! Por causa da murmuração é que muitos caíram no deserto e não entraram na terra prometida. E até Moisés não entrou. Porque por causa do povo não entrou. Não ficar de boca fechada quando vier as adversidades. Saber servir é o quinto. Saber servir, Gênesis 39. José na casa de Potifar. Quando a pessoa, eu vou falando, eu vou lembrando de alguns episódios que aconteceram na minha vida. Quando a pessoa não teme a Deus, ele abraça todas as oportunidades que vem a ele. Tudo que é ofertado a ele, ele abraça. Você conhece a história? A maioria conhece a história de José na casa de Potifar. José foi ser vendido pelos seus irmãos. Pelos seus irmãos. Atenta para isso. Pelos seus irmãos ele tinha sido vendido. Estava na casa de Potifar porque Potifar viu, comprou ele e para servir a casa. E lá a mulher engraçou com ele e queria seduzir ele, pecar contra ela. Mas olha o temor. Ele sabia o lugar, ele sabia a posição dele, ele sabia por que ele estava lá. Sabe o que ele fez? Ele preferiu sair correndo do que pecar contra Deus. José na casa de Potifar, ele tinha tudo na sua mão, mas se ele não fosse sensível à voz de Deus, talvez, quem sabe, ele seria até enforcado, morto. Mas ele preferiu ser, vamos dizer uma palavra bem vulgar, mas eu vou falar aqui, bobo. Alguém que não está aproveitando a oportunidade. Mas José era um homem ou jovem que tinha o temor de Deus. E eu tenho certeza que ele tinha uma convicção que Deus tinha coisa melhor para ele. Meus irmãos e irmãs, igreja do Senhor, Deus tem coisa melhor para cada um que está na sua presença e que confia na sua palavra. Deus tem coisa melhor. Embora que muitas das vezes as coisas que aparecem na nossa frente parecem tão sedutora, atraente, que vai fazer o bem. Mas são caminhos de morte. Correndo aqui. Falando em perdão. Você falar em perdão. Saber liberar o perdão. Quando eu vou lembrando de testemunho. Teve uma certa feita que eu estava na escola bíblica dominical, dando ensino da palavra e falando no perdão. De repente eu falei: ó, amor, se você não perdoar, você terá um coração carregado de uma negritude que é um líquido que entra no coração. Estou falando literal, estou falando cientificamente. Aí quando eu estava falando assim, olha, e se você não perdoar, você vai morrer de repente. Uma irmã levantou, eu posso jogar esse cesto aqui? Eu falei: não. Olha, eu trabalho no UTI. E somente no centro cardiológico. E eu estava fazendo cirurgia de uma pessoa, e de repente, quando abriram o corpo daquela pessoa, saiu um líquido escuro. O líquido escuro. Eu perguntei para ela: o que é isso? Saiu, sabe o que é? Coração amargurado. A pessoa, quando tem uma amargura no coração, cria um líquido que
leva a pessoa a ter problemas de coração. E quando nós falamos assim, nós vamos em Gênesis 42. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, estava como escravo, não sabe a história, passou pela prisão, aleluia, mas estava lá com o coração de um perdoador. Foi exaltado, sabe que ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, foi levado a ser governador do estado do Egito, e quando estava lá, quem foi que apareceu lá? Os seus irmãos. E irmão, a palavra de Deus fala aqui, meu irmão, a palavra de Deus fala que quando os irmãos, ele viu os seus irmãos, ele não aguentou de compaixão. Ele, comovido, sabe o que ele fez? Ele chorou. Não de raiva, não de vingança, mas de compaixão deles. Foi como Jesus estava lá na cruz. Ele disse, olhou para o povo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É quando Estevão estava sendo apedrejado. Estevão disse: Pai, não impute o que eles estão fazendo contra mim. E outra coisa interessante, quando nós olhamos para a palavra, Deus fala que ele viu Deus em pé, o Senhor em pé, aleluia, para receber o corpo de Estevão. Quando José olhou, ele viu os seus irmãos. E o que ele fez? Ele perdoou. Ele perdoou. Ele alimentou. Ele amparou. Meus irmãos, eu li esses dois textos de Hebreus 6, 12 e 20, e Romanos 4, 17 e 21, porque tem tudo a ver, meus irmãos, com o que nós estamos falando aqui. No 7, Gênesis 39, que fala ainda de José, nós entendemos que ele se guardou santo em todas as circunstâncias. Mas como que é esse negócio de santo? Às vezes alguém questiona: você pode ser santo? Alguém quer falar assim para ele dizer: você é um marido que seja igual a eu ser santo. O que santifica a cada um de nós, como cristão, é o sangue de Jesus. A palavra fala: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E fala a palavra de Deus que nós vamos crescendo na estatura, até chegarmos à estatura de varão perfeito. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 17, fala: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes que não tem conhecimento do fato. Ali fala das promessas daqueles que partiram. E continua: e depois aqueles que ficarem vivos, aqueles que permanecerem puros, separados. Santo significa separado das coisas que destroem a humanidade, o homem, a mulher. E quem faz isso? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, através da ação do Espírito sobre a nossa vida, se torna nós diferentes. A palavra de Deus já fala: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por que poucos serão escolhidos? Porque muitos vão, irmão. E quando eu olho assim, eu penso em Noé. Todo mundo, no mundo secular, todos conhecem a história de Noé. Quem sabe alguém diz, muitas das vezes: a lei está caduco, 100 anos já, né? Já 100 anos, queria fazer uma árvore em época que não chovia, não havia chuva, e inundação então não cabia na mente de ninguém. Mas ele construiu, sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. E ele acreditou que voz de Deus não é voz de homem. Quando Deus fala, ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Ele construiu a arca. E eu creio que quando a arca foi fechada, que muitos bateram a palavra, Deus fala sobre isso. Bateu na porta, não posso abrir, porque a porta já está fechada. Não será diferente quando a vinda do Senhor e a sua igreja será arrebatada.
não vai ter mais tempo de salvação, de recurso. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para ele é o fim de toda contenda. Olha, último versículo. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, eu estou encerrando, mas eu gostaria de estar falando ainda sobre Mateus 19, 26, Marcos 9, 23 e Marcos 10, 27. A palavra de Deus fala: tudo é possível ao que crê. Aconteceu uma coisa interessante, essa coisa material. Meus irmãos, eu da igreja, meu carro deu um problema. Eu percebi que meu carro deu um problema. Falei, Senhor, eu estou longe de casa, os mecânicos aqui eu não conheço. Acendeu a luz de injeção. Não é loucura, não, é fé. E a fé não é para ser falada, não é só para ser ouvida, não é só para ser lida, é para ser vivida. Aleluia. Eu entrei dentro do meu quarto, do sono, orei a Deus. Eu não sou mecânico. Tirei o cabo da bateria e coloquei de novo orando. Já tem uns 4 dias não acendeu mais a luz. E quando a luz de injeção acende, o carro fica falhando. Não mexe o mecânico, não sabe. Está apagado. Uns 3 dias andando para lá e para cá, o carro normal. O que é isso, irmão? É mão de Deus ou não é? É milagre ou não é? Eu estava precisando do documento. O documento de terreno. E o advogado falou assim: não é possível, não tem jeito disso. Aí eu fui na prefeitura. Eu orei primeiro. Eu vou contar tudo. Orei e fui lá. Chegou no departamento de obras, falou: eu precisava dessa planta, tal. Ele olhou assim: essa aqui é essa daí, essa planta aí. Essa planta é essa aí. Mas essa aqui é oficial da prefeitura, não pode sair daqui. Não pode sair daqui essa planta. Falei: ah, é? Eu fico olhando para ele e ele olhando para mim. Igual um bobo. O crente é meio louco, teórico. O crente tem que ser meio doido, teórico. Só na aparência, viu? Ele olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele. Ele fez assim: ó, top. E me deu a planta. Eu sabe o que eu fiz? Glória a Deus, saí correndo. Aleluia. Peguei a planta, levei para o meu advogado e falei assim: ó. Ele falou: essa planta é oficial, eu pode. Esconde isso aí, ele fala que você roubou. Sabe o que faz isso? É Deus. Eu estou com a habilitação aqui no bolso. O médico falou: você não pode dirigir, porque tal, e você tem que devolver essa habilitação. Eu fui lá devolver na delegacia. Minha habilitação, aqui no meu bolso. O crente não precisa mentir, né? Se não há necessidade disso. A minha habilitação, irmão. Entreguei lá. Passou aqui: Jesus, eu viajo muito sozinho por aí, não sei dirigir. Não pode, eu orei a Deus. A oração. Um dia eu orei, levantei e fui lá. Eu moro numa cidade, minha habilitação é de outra cidade. Eu fui lá na delegacia. Foi assim. Tudo bem, senhor? Boa tarde. Eu vim buscar minha habilitação. Assim mesmo. Falou: ah, é? Mas por que você entregou sua habilitação aqui? Aí eu comecei aquela história. Olhei para ele olhando para mim. Olhando o olho dele, ele olhando para mim. Olhou. Às vezes parece que doido, mas não é. Sabe o que é?
Só assina esse papel aqui, dizendo que você retirou aqui o acidente. Saí correndo, deu glória a Deus. Falei, olha aqui, né? Já renovei a mais 5 vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o quê? Confiança naquele que nós servimos. Não devemos servir a Deus só no falar, no agir. Eu tenho 7 filhos. Quantos milagres aconteceram na minha vida? Vou voltar aqui para Romanos, capítulo 6, versículo 12. Vou encerrar na verdade. Aqui, ó. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereça a cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. 7 segredos de um sonhador. Você sonha com o quê? Qual é o teu sonho? Se não tem, repito, se não tem sonho, você não está vivo. Se não tem esperança, se não tem objetivo, peça a Deus nesta noite que tenha um objetivo e que seu objetivo seja na direção de Deus. Eu vou lembrando de testemunhos, eu vou lembrando de testemunhos de pessoas que para o homem era impossível. E uma irmã disse assim, a médica disse para ela: você nunca vai ser mãe, nunca vai ser mãe. Desista! Hoje ela tem 3 filhos. Amém. Nosso pastor, Nathanael, essa palavra aos nossos corações, essa palavra de ânimo, uma palavra que nos fortalece a continuar a caminhar. 7 segredos de um sonhador. Então, irmãos, que nós possamos ouvir e praticar aquilo que nós aprendemos nessa noite. Vamos antes de nós